Alô pessoal, estamos de volta! Hoje vamos conversar um pouco sobre iscas. Para cada tipo de pesca existe uma isca apropriada, não é? Não é a mesma isca que você usa num pesqueiro, que você vai usar no mar ou numa represa. Então você precisa escolher a isca apropriada para o local e para o peixe que você pretende pescar. Mas de maneira geral existem dois tipos de isca, as iscas naturais e as iscas artificiais. Qual é uma isca natural muito comum, muito usada? Pedaços de carne, não é? Você pode usar moela de galinha, coração de galinha, tripa de porco. Você pode usar também pedaços de peixe ou peixinhos pequenos inteiros no anzol, como o lambari, como a turvira. É um alimento que o predador conhece ali muito fácil, ele reconhece aquilo como uma comida dele e ele ataca então a isca muito fácil. Qual é uma outra isca natural muito conhecida? A minhoca, não é? A minhoca é carne também, mas você encontra ela em praticamente qualquer lugar que você for pescar. Pode pescar tilápia, pode pescar carpa, né? Pode pescar bagres em geral. Na praia, outra isca natural que você pode usar aí, o tatuí. O pessoal que pesca em praia conhece bem o tatuí. Tem um outro, parece um vermezinho, que chama corrupto, que você pode usar também para pescar na praia. Então, existem iscas naturais mais variadas aí. Uma outra muito conhecida, o milho. O milho você pode usar para pescar tilápia, piau, piau-sul. São iscas, então, naturais. As iscas naturais, como o nome já diz, são encontradas na natureza. Você pode precisar, de alguma forma, processar essa isca. Ela pode estar pronta para o uso, ou você pode precisar ferventar o milho, desidratar a minhoca, não é? Mas iscas naturais, em geral, são iscas que você encontra na natureza. Tem gente que pesca com cabeça de piranha, tem gente que usa uma traíra inteira para pescar pirarucu. Mas não deixa de ser então uma isca natural. Mas existem também as iscas artificiais. Um exemplo aí de isca artificial muito comum, muito conhecida, as massas. Como assim massa? Massa como massa de bolo, de pão, né? Normalmente é uma mistura de farinhas. Farinha de trigo com farinha de mandioca, farinha de rosca com farinha de trigo. Tem gente que mistura queijo ralado, às vezes até carne moída, uns põem essência de baunilha, o outro põe suco de maracujá. Então, a massa é muito eficiente para certos tipos de peixe, né? O pacu, mesmo a carpa. Você pode fazer então a massa em casa ou você pode encontrar ela já pronta nas lojas de pesca. E para cada peixe que você for pescar, você vai usar pedaços menores ou maiores de massa. Então, a massa é uma isca artificial muito eficiente. Mas vamos falar então sobre outros tipos de iscas artificiais. Uma que é muito conhecida são os plugs. Os plugs normalmente são assim no formato de peixinhos, olha, são iscas ou de plástico, ou de madeira, ou de fibra de vidro. Elas têm anzóis, está vendo? Essa aqui tem duas garateias. Esse anzol que tem 3 pernas nós chamamos de garateias. Então os plugs, eles são classificados em 3 categorias. Os plugs de superfície, de meia água e de fundo. Como é que a gente identifica? Normalmente um plug de meia água, ele tem uma barbela curta, tá vendo? Então meia água, superfície e fundo é a região da água onde essa isca trabalha. Essa asinha aqui, quando você arremessa isso aqui na água e começa a recolher, ela faz com que a isca desça um pouquinho. E ela vem então nadando, muito parecido com um peixe, a 15, 20 centímetros da superfície. Uma isca então de meia água, ela tem uma barbela curta. Quando a isca tem essa asa, a gente chama de barbela, não é? Mais comprida, então ela vai descer mais, e aí lá embaixo ela vai nadar. Então ela é uma isca de fundo, chamada de crankbait, né? E as iscas de superfície, normalmente são iscas que boiam. E elas, por exemplo, essa aqui é uma isca de hélice, olha. Quando você arremessa e puxa, dá uns puxõezinhos, ela espirra a água atrás, como se fosse um animal em fuga em cima da água. Essa aqui é um outro tipo de isca de superfície, chamada de popper. À medida que você puxa, ela também espirra água, isso chama a atenção do predador que está por ali. Nem toda isca de meia água tem barbela, como essa que eu mostrei. Por exemplo, essa aqui é uma isca de meia água, mas ela não tem barbela. Por quê? Porque as iscas, os plugs, eles também são classificados em 2 tipos. Eles são os que boiam e os que afundam, então floating ou sinking. Então, 3 categorias de plugs: meia água, superfície ou fundo, e se é floating ou se é sinking, se afunda ou se boia. Então essa é uma isca de meia água que não tem barbela para descer, porque ela já é pesada, ela já é do tipo sinking.
Quando você for comprar uma isca artificial do tipo plug, você tem que perguntar ao vendedor, então, em que região da água ela nada, e se ela flutua, se ela afunda, qual é o peso da isca para o arremesso, etc. Um outro tipo de isca artificial, uma categoria diferente, são as iscas metálicas, a mais conhecida, a colher. A colher talvez seja a isca artificial mais antiga, uma das mais antigas que existem. Ela até parece uma colher mesmo, tem uma chapa e um anzol. Essa aqui tem uma haste anti-enrosco, então se ela vier de encontro a um galho, essa haste vai fazer com que ela desvie do galho, do enrosco, não é? Então as colheres podem ter diversos tamanhos, cores, podem ser pintadas ou como essa, só prateada. Ela pode ser pequena, como essa, pode ser dourada, como eu disse, pode ser pequena, média ou grande. Então tem colher de 5 centímetros, tem colher de 20 centímetros. Quando ela cai na água, quando ela é pesada, é uma isca de meia água, você começa a recolher, ela vem num movimento meio de folha assim, tentando simular um peixe brilhante, uma piaba em fuga, não é? Muito eficiente na pesca de arremesso, na pesca de currico. É bom você ter na sua caixa de pesca algumas variedades de colher. Uma outra isca artificial também muito conhecida, do tipo metálica, é o spinner. O nome das iscas normalmente vem de outros países, né? Então o certo seria dizer spinner, popper, crankbait. Nós não estamos em aula de inglês e a gente não fala assim, né? Então é spinner, pop, crankbait. Esse é o spinner. Qual que é a característica dele? É uma pecinha pesada, essa aqui até parece um peixe, mas tem umas que é um sino aqui, uma outra peça pesada que não parece com nada. Mas ele tem em volta dele uma laminazinha, essa aqui até parece um peixinho também, que vem girando em volta à medida que você puxa essa isca. Então um predador que vê aquilo ali se locomovendo, vê como se fosse um carduminho de biabas em fuga, ele vê o brilho dessa peça, vê o movimento e identifica aquilo como um possível alimento. E ele, então, essa aqui tem uma garateia, ela pode ter um anzol, pode ter mais de um anzol. O spinner é muito eficiente, uma outra isca metálica bom que você tenha na sua caixa de pesca. Não confunda o spinner com o spinnerbait. Spinnerbait é uma outra categoria de iscas também metálicas, né? Ele tem uma estrutura diferente, ó, ele tem o anzol fica aqui atrás, tem uma peça pesada, esse aqui tem até um olhinho simulando um peixe, uma cabeleirazinha aqui. Você amarra a linha aqui e vem puxando. Esse aqui tem uma hélice em cima, mas a característica do spinnerbait é que ele tem essa haste também anti-enrosco, então se ele vem de encontro a um galho, ele vai se desviar. Uma isca usada em locais que tem muito enrosco, muito galho, vegetação. Nem sempre o spinner é assim, o spinnerbait, perdão, existe aqui, por exemplo, um outro tipo de spinnerbait que tem basicamente a mesma estrutura, ele tem o anzol aqui, ele tem um peixinho aqui pesado, isso aqui é tipo chumbo, né? Ele tem aqui o seu pelo, pode ser pena, tá? Pode ser pelo, pode ser essa borrachinha. Ele não tem uma hélice aqui como aquele outro, ele tem duas colheres que você vem puxando, elas vêm girando também. Um predador vê essa isca passando, vê o brilho dela, vê o movimento, vê a cor, não é? E pode facilmente atacá-la, principalmente traíra, né? A gente usa muito spinnerbait para pesca de traíra, porque ela tem essa haste anti-enrosco e traíra normalmente fica num lugar com muita planta, não é? Então você, dependendo de onde vai, tem que escolher uma isca que vai te dar mais tranquilidade para o trabalho. Então spinnerbait, vamos falar agora do jig. O jig eu falei inclusive no vídeo passado, olha. É uma pecinha pesada, esse aqui até parece um peixinho, você amarra a linha aqui. Então quando você arremessa, ele afunda porque ele é pesado e você puxa de novo, ele sobe, você puxa, ele sobe, você vem fazendo assim, sobe e desce. O anzol dele fica logo atrás. Esse aqui tem um pelinho, tá vendo? Tem uns que tem penas, tem uns que tem borrachinhas, mas a lógica do jig é essa, é uma isca pesada com algum ornamento que você arremessa, ela desce, sobe, desce pelo seu movimento, você chama a atenção de um predador. Esse aqui tem uma cor muito viva, tem uns que são brancos, enfim. Cores e formas de isca são muito variados, eu estou mostrando os tipos. Então esse é o jig, não confunda jig agora com a próxima, é o jumping jig. O jumping jig não tem pelos, eu vou mostrar aqui um exemplo. Ó. O jumping jig ele é para pesca vertical. Esse aqui tem dois anzóis, tem um anzol simples e uma garateia. E ele é para aquela pesca vertical, como eu disse no vídeo número 3, você deixa descer até o fundo, e aí você vem subindo ele ou num movimento contínuo, ou num movimento sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe mais um pouco, desce um pouquinho, sobe mais um pouco, simulando algum animal querendo chegar à superfície. Então ele também é bem pesado, isso aqui é tudo chumbo, ele tem uma pintura, esse modelo aqui, de peixe, esse aqui já não parece tanto um peixe, tá vendo? Ele tem só uma garateia, não tem outro anzol, é menor. Então, para cada local, para cada peixe, você vai escolher um jumping jig diferente.
Esse aqui já é um pouco maior, tá vendo? Ele está sem os anzóis, mas já é para um local então de maior profundidade, para um peixe maior, tá sem os anzóis, você pode colocar como quiser, não é? Não necessariamente o jumping jig se parece com um peixe, tá? Esse aqui, por exemplo, é um jumping jig que é uma peça metálica dourada, tá vendo? Com um anzolzão maior. E você trabalha daquele mesmo jeito, deixa descer e vem subindo, desce um pouquinho, sobe um pouquinho. O predador vê alguma coisa brilhante subindo e descendo, se mexendo, ele engole primeiro e pergunta depois, tá? Não precisa se parecer com um peixe, eles são muito curiosos. Então, esse é o jumping jig. Vamos falar agora de mais um tipo de iscas artificiais muito conhecidas, os frogs. O frog tem esse nome, já diz do inglês, o sapo, não é? Ele pode se parecer com um sapo. Olha esse aqui, por exemplo, vermelho e verde. Esse aqui tem pelinhos, né, de borracha, tem alguns que tem pernas mesmo, né, perninhas de borracha. Qual é a característica do frog? É uma isca que boia para você arremessar em cima de folhas, imitando o movimento de um sapo caminhando por cima da água. E ele tem, olha esse frog, ele tem 2 anzóis, não sei se vai dar para ver muito bem, tem 2 anzóis que ficam escondidos na borracha. Então ele é uma isca anti-enrosco. Quando você joga no mato, na folha, ele vem passando por cima, ele não tem nada para ele enroscar, nem em cima nem embaixo. Porém, quando a traíra vê esse peixe passando, ou tucunaré, enfim, esse sapinho, e ele abocanha, então a borracha desce, os anzóis ficam expostos, e aí o peixe é fisgado. Então o frog, esse aqui tem uma aparência de sapo, esse aqui também é um pouco diferente, um sapinho diferente, mas também tem os 2 anzóis nas costas. Ele tem uma colherinha para acrescentar um elemento de brilho e de som, né? Para ajudar a chamar a atenção do predador que estiver ali debaixo das folhas. Esse aqui é muito parecido com o primeiro que eu mostrei. Então é uma isca anti-enrosco de superfície, ela boia. E aí quando o peixe morde, os anzóis são expostos e aí acontece a fisgada. Mas o frog nem sempre é um sapo, tá? Existem frogs de formatos diferentes. Por exemplo, esse é um frog que é um rato. Um ratinho também chama a atenção de uma traíra. Se você olhar no YouTube aí, tem vídeo de traíra com rato dentro da barriga, porque qualquer coisa que caia na água, seja do tamanho que ela come, de carne, ela vai atacar. Então esse é um frog no formato de rato. E eu já vi frogs, inclusive, no formato de frango assado pequeno, assim. O mais importante na isca artificial nem sempre é a sua aparência, tá? Mas sim o seu trabalho, como ele vai fazer para chamar a atenção do predador. Pode ser a sua cor, pode ser o seu barulho, pode ser o seu formato, não é? Então os frogs são um tipo de iscas artificiais que você precisa ter também na sua caixa. Vamos falar de um último tipo de iscas artificiais hoje aqui, são as iscas de silicone, chamadas de iscas soft. Existe uma infinidade de formas, de cores, de tamanhos, né? Por exemplo, camarões de silicone, olha. Tem esse dessa cor, dessa outra cor. Esse é um camarãozinho soft, ele é bem elástico, tá vendo? Bem resistente. E existem, como eu disse, tamanhos diferentes, não é? E outros formatos de isca soft. Esse aqui, por exemplo, é um tipo de shed, a gente chama essa isca de shed, também muito resistente, de uma marca muito boa. Existem outros formatos de isca de silicone, como esse aqui, é o Grub. Olha, o Grub tem ele, aqui eu tenho ele verde, tenho ele vermelho, tenho ele roxinho. Então são chamadas iscas soft. Minhoca também soft, ó, esse é um outro Grub. Olha só essa minhoca, é uma minhoca de silicone, também muito eficiente, não é? Você pode usá-la de várias formas na pesca. Tem um sapo, olha esse sapo, é um sapo soft. Esse não é um frog, não é um daqueles que boia com os anzóis nas costas, é um sapo de silicone, também muito resistente. Então a isca soft, normalmente, ela vem assim, algumas vêm até acompanhadas do anzol, mas você precisa pôr um anzol nela, não está pronta ainda para fisgar, não é? Então quando você pega a sua isca soft, você precisa ou colocar um anzol, por exemplo, essa minhoca aqui, ó, pus um anzol nela. Você pode até tentar uma pesca com ela paradinha lá, mas se você jogar e vier puxando também pelo movimento, pode ser que você chame a atenção de um peixe predador com essa minhoca. Então a isca soft precisa que você coloque um anzol nela. Dependendo da profundidade que você quer que ela vá, ou um arremesso mais longe, você usa o anzol com essa chumbada em cima. Essa peça aqui está, eu botei num shed. Essa peça se chama jig head, você compra em qualquer casa de pesca. Então o jig head é feito para você iscar iscas soft. Você pode botar num camarão, botar, né, no shed, no grub, como você quiser. E aí permite arremessar mais longe, permite que ela desça mais. E você vai fazendo um trabalho, por exemplo, de sobe e desce com a isca soft. Então você pode ou não usar
um jig head na sua isca soft, você pode usar só um anzol, como você quiser. Aquele sapinho que eu mostrei, esse sapo soft, por exemplo, ele tem um esquema muito legal. Você põe um anzol, aqui não dá para ver a ponta do anzol, porque está oculta dentro dele. É uma forma de proteger a ponta de se enroscar num pau, numa folha. Então é uma proteção anti-enrosco. E você joga lá nas folhas e vem andando com ele, porém na hora que o peixe atacar, o anzol é exposto, mais ou menos como acontece no frog, e assim ocorre a fisgada. Então esse sapinho é muito legal, tem ele maior, dessa marca, tá vendo? Também fica escondido nas costas na hora que o peixe ataca, o anzol é exposto. Então, tá vendo? Você precisa ter na sua caixa de pesca diversos tipos de isca, porque um dia uma isca está dando resultado, a outra não. Hoje eu estou pegando bem de meia água, hoje eu estou pegando bem com spinner, hoje eu estou pegando bem com a soft. Quanto mais armas você tiver, mais estratégias você tiver, mais chances você tem de vencer a batalha contra os peixes, né? Os peixes predadores não atacam só por fome, porque querem comer. Eles atacam também para se defender de alguma coisa que se mexa perto deles, ou para defender o seu território, ou para defender a sua ninhada, não é? Podem atacar por irritação, barulho. Você vê os plugs, eu mostrei, por exemplo, alguns têm um chocalho dentro. Esse barulho, essa coisa passa se mexendo, brilhando do lado do peixe. Às vezes ele nem está com fome, mas ele ataca para se defender. Então, tenha na sua caixa de pesca tipos diferentes de iscas, naturais, artificiais, tenha uma variedade boa de iscas e as suas chances de pegar serão maiores, ok? Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, vamos em frente, valeu!